aqui para a gente o nome completo, de onde é, e o e-mail também. Se as dúvidas não forem respondidas dentro desse tempo final aí de 10 minutos, aí a gente responderá por e-mail, né? Vocês podem escrever aqui no chat também, ou mandar um e-mail para a ouvidoria do IPASP, e a gente vai responder aquilo que não for possível responder dentro do prazo aqui, ok? Ele aparece também. Bom, iniciando então a audiência pública de 2025, a apresentação da prestação de contas anual referente ao ano de 2024 do IPASP, incluindo os resultados de investimentos, avaliação atuarial e governança corporativa. O IPASP ele é presidido por Antônio Carlos Esquiavon, formado em gestão pública, foi estatutário do SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, durante 38 anos. Desempenhava a função de gestor de grandes consumidores da autarquia municipal. Conselheiro e membro do Comitê de Investimentos na gestão de 2017 a 2019 do IPASP. Assumiu a presidência do IPASP no dia 2 de janeiro de 2023, para a gestão 2023-2025. Vou passar agora para o presidente do IPASP, eu sou Eliana Teixeira, assessora de comunicação aqui do IPASP. Vou passar para o Carlinhos, presidente aqui do IPASP, Carlinhos Esquiavon, e ele vai dar sequência. A apresentação dessa audiência, ela inclui governança corporativa, controladoria interna previdenciária, resultados gerais, investimentos dos recursos, resultados da avaliação atuarial. Vou passar agora a palavra para o presidente do IPASP, Carlinhos Esquiavon. Bom dia a todos. Diretamente aqui do Instituto de Previdência, né, cumprindo normas, né, fazendo a apresentação dos resultados do exercício de 2024. Passamos, então, a falar sobre governança corporativa. Bom, o IPASP é uma instituição de previdência, né, que ela foi criada pela Lei Municipal 15.026, de 1967. Foi a partir daí que o Instituto começou a fazer a gestão apenas das pensões, e na época também fazia parte de assistência social. Em 1987, com a aprovação da Lei Municipal 2840, o sistema de eleição do IPASP foi regulamentado pela primeira vez. Até então, era indicado pelo prefeito, né, na época. Então, a partir de 87, um novo formato aí de eleição para a escolha de presidente e conselheiros. Em 2008, com as leis complementares 219 e 227, o Instituto passou também a administrar, além das pensões, as aposentadorias dos servidores estatutários. Em 2019, a Lei Municipal 9249, o IPASP ganhou novos formatos de eleição e de estrutura administrativa. Nós temos também aqui a formação dos conselhos, né? Então, o Conselho Deliberativo ele é composto por 7 candidatos, pelos 7 candidatos mais votados, eleitos em votação secreta e geral por todos os segurados do Instituto. O presidente do Conselho eleito, ele é o que foi eleito com o maior número de votos. Comitê de Investimentos,
composto por 5 membros, sendo o presidente do instituto, né, no caso eu, Carlinhos, membro indicado pelo presidente, né, eu escolho um dos servidores para compor esse comitê, 2 membros do conselho deliberativo, que são escolhidos entre os 7 conselheiros, e mais o gestor do recurso, que é o nosso economista concursado. Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal ele veio junto com a aprovação da nova lei em 2019. Então, ele passou a fazer parte, né, da estrutura do Instituto. Ele é composto por 5 membros, um indicado pelo prefeito municipal, pelo executivo, né, o chefe executivo, um indicado pelo Poder Legislativo, Câmara Municipal, um indicado pela entidade representativa dos servidores aposentados e pensionistas, no caso aqui o nosso é a SAP, um indicado pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto, uma autarquia municipal de saneamento, e um indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores, né, Municipal de Piracicaba, São Pedro, Saltinho e região. O presidente é eleito pelos membros do Conselho Fiscal na primeira reunião. Então, na primeira reunião desse conselho, eles tiram ali o presidente e também o secretário para as sessões, né, que eles realizam aqui no Instituto mensalmente. Nosso quadro de servidores é um quadro bem enxuto, né? Atualmente contamos com 15 profissionais altamente qualificados, disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para atendimento aos segurados e beneficiários. A nossa estrutura, né, ela é formada, organogramicamente falando aqui, né, pelo presidente, que estão ligados a ele os conselhos deliberativo fiscal e o comitê de investimentos. Abaixo da presidência temos 2 diretorias, né, o Departamento Administrativo Geral e o Departamento de Orçamento, Finanças e Patrimônio. A eles são ligados também as divisões de pessoal, atendimento e gestão dos benefícios, e a divisão de desenvolvimento de sistemas, que é o TI, nossa informática. Temos mais 3 setores, né? Uma é assessoria de comunicação, é um cargo em comissão indicado pelo presidente, mais o setor de gestão. Está difícil de ler aqui, pessoal, está bem miudinho. Gestão de RH. Gestão de RH e benefícios. O setor de compras e patrimônio. Ligado ao Departamento de Orçamento e Finanças, tem a divisão de planejamento e controle do orçamento e a divisão de contabilidade e administração financeira. E a ela é ligado ao setor de gestão de investimentos. Os 3 pilares aqui do Instituto, que é a missão, visão e valores. Nossa missão é executar uma gestão participativa, transparente e com qualidade, buscando equilíbrio financeiro e atuarial para garantir a concessão e a manutenção dos benefícios previdenciários. A nossa visão é ser referência pela excelência na gestão de prestação de serviços previdenciários, com foco na inovação, garantindo a sustentabilidade do Instituto. Nossos valores: gestão humanizada, transparência nos procedimentos, ética, agilidade na análise dos processos e investimentos qualificados. Além do nosso atendimento presencial, temos mais 4 canais, que é ouvidoria@piracicaba.sp.gov.br. Temos a nossa central PBX, através do número 3437 9877. Além do Instagram, @IPASP-Piracicaba, e no Facebook, @IPASP-Piracicaba. O nosso site é um site com bastante informações, onde disponibilizamos ali, né, para os nossos pensionistas e aposentados, as informações necessárias, como transparência, estrutura administrativa, governança corporativa, gestão de investimento, auditoria, ouvidoria, PSI. E tem um campo aqui que está coberto, é o Código de Ética do Instituto.
Fernando Olha Paz, vou aparecer. Aqui. Passamos agora a falar um pouquinho sobre a Controladoria Interna Previdenciária. Formado por 3 servidores, né, todos com ligações dos entes. Aqui no Instituto nós temos a Luciene Albuquerque dos Santos, chefe da Divisão de Contabilidade e Administração Financeira de Passo, formado em Ciências Contábeis pela Estácio. O Leonardo Rombola de Souza Martins, economista, gestor qualificado de Passo, formado em Economia pela PUC Campinas. E Paulo Roberto Costa, membro do Conselho Fiscal de Passo, indicado pelo setor executivo, pelo Poder Executivo, servidor da Secretaria Municipal de Finanças. Controle interno. O Instituto de Previdência e Assistência Social do Funcionário Municipal de Piracicaba dispõe de um sistema de controle interno eficiente, que promove a fiscalização de todos os setores e suas atividades. O que é o controle interno? O controle interno nada mais é do que o controle interno de todo o sistema como fiscalizador das atividades internas, ou seja, no acompanhamento, na fiscalização dos atos desenvolvidos dentro da própria estrutura. O controle interno representa, em uma organização, o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas, com os objetivos de proteger os ativos e ajudar na gestão da condução ordenada dos negócios. Vamos entrar agora na parte de números, né, dos resultados gerais aí do Instituto. Passo agora a palavra para o Leonardo, que é o nosso economista responsável pela gestão dos nossos recursos aí, além da minha também. Olá, gente, bom dia a todos. Eu peço que todas as pessoas, por favor, coloquem no chat aí o nome, o órgão e o e-mail, por favor. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre os nossos resultados gerais do ano de 2024. Bom, as receitas de pagamento do plano previdenciário nos últimos 3 anos, a média foi de R$ 29.139.668. As receitas realizadas, a média foi de R$ 45.054.708. E a variação entre as estimadas e as realizadas, a média foi de 54,60%. Aí, do plano financeiro, as receitas estimadas dos últimos 3 anos, a média foi de R$ 25.528.955. E as receitas realizadas, a média foi de R$ 40.006.913. E a variação entre as realizadas e as estimadas, a média foi de 56,70%. As despesas de pagamento do plano previdenciário, as despesas estimadas dos últimos 3 anos, a média foi de R$ 4.711.778. As despesas realizadas, a média foi de R$ 2.111.946. E a variação entre as estimadas e as realizadas, a média foi de menos 55,20%. As despesas agora do plano financeiro dos últimos 3 anos, a média foi de R$ 178.226.407. As despesas realizadas, a média foi de R$ 194.608.587. E a variação entre as estimadas e as realizadas, a média foi de 9,20%.
Agora eu passo a palavra para a Simone, da nossa consultoria da Crédito e Mercado. Bom dia, meu nome é Simone Lopes, eu sou consultora de investimentos, responsável pelo IPASP, represento a empresa Crédito e Mercado, que é a consultoria de investimentos contratada pelo Instituto, e farei a vocês a apresentação do fechamento de 24, na questão de que tange os investimentos investidos em prol de pagamentos de aposentadorias e pensões do IPASP. Então, os números apresentados aqui nas próximas telas referem-se ao período de janeiro de 24 a dezembro de 24. Então, para iniciar, antes de entrar nos números, qual é o objetivo da gestão desses recursos? Vocês sabem que todo instituto de previdência, dentro do nosso país, ele visa o atingimento de uma meta de rentabilidade, que ela é cobrada anualmente pela Secretaria de Previdência, pelos órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas, mas esta meta de rentabilidade, o objetivo não é somente o atingimento desta meta de rentabilidade, que é determinada em política de investimentos a cada ano, mas sim que essa rentabilidade seja alcançada, sim, mas de uma maneira eficaz, com um comprometimento, que tenha uma rentabilidade que garanta a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios apresentados pelo presidente do Instituto, o Carlinhos, de boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparências. Tudo isso em conformidade com a resolução que compete à parte dos recursos do IPASP, que é a 4963 do ano de 23. Tá? Então, indo aos números, no fechamento 31 de dezembro de 24, os segmentos existentes, ou seja, todos os recursos, estavam distribuídos desta forma. Em renda fixa, para vocês observarem, o total fechamento do ano de 24, o PL, o patrimônio líquido do IPASP, fechou com este valor, 461.847,01, totalizando 100%. Desse 100%, 85,95% estavam aplicados em fundos classificados como de renda fixa, 52.081.46309 em percentual, 11,31% estava aplicado em renda variável, e no exterior, 2,74%, o equivalente a 12.634.000,47 centavos, o que totalizou esse patrimônio líquido de 461.847,01. Este foi o resultado, o retorno da carteira de investimento de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 24. A carteira de investimentos do IPASP teve um retorno de 8,31%. A meta de rentabilidade determinada em política de investimento fechou com um percentual de 10,09%. Vocês atingiram 82,36% da meta determinada. Um resultado bastante considerável, levando-se em consideração um cenário extremamente volátil, onde a tela que eu apresentei anteriormente
principalmente no que tange a parte de renda variável, foi bastante afetada no decorrer do ano. Mas a média de retorno foi dos institutos de previdência foi na casa de 6,5%, e o IPASSE, como eu disse, obteve um percentual louvável, que merece os parabéns por ter atingido 8,31% de meta aí, de retornos positivo na carteira. Tá? Para vocês terem uma noção, aqui eu trouxe uns números do fechamento do PL, do patrimônio líquido do IPASP, 23 e 24. Então, em 23, observe a evolução do patrimônio. Em 23, o IPASP fechou 31 de dezembro de 23 com um patrimônio líquido de 351 milhões 271.561,76. Já no próximo ano, que foi o 24, que eu acabei de apresentar os números, o IPASP fechou com um patrimônio líquido de 460 milhões, 461.847,01. E aqui eu trago um gráfico da atualização do patrimônio para que vocês tenham uma noção da constância do aumento deste patrimônio acumulado no decorrer do tempo. Então, aqui eu tenho o período desde 23 até dezembro de 24, na verdade, até fevereiro de 25. Mas aqui eu me limito-se ao período hora aqui apresentado, que é 31 de dezembro de 24. Então, observem a linha azul, a constância da evolução, o que demonstra uma gestão eficaz eficaz e louvável do patrimônio do IPASP. Tá? Hoje está maior até, depois de dezembro de 24, já aumentou consideravelmente o patrimônio, mas nós temos aí, de um ano, 23 para 24, um aumento aproximado de mais de 100 milhões de reais. Isso mostra essa gestão eficaz em relação a essa gestão que é efetuada aqui dos recursos, que garantirão no decorrer dos anos, o pagamento dos aposentados e pensionistas aqui do regime. Eu me coloco à disposição, aqui estão as nossas vias de comunicação, nossas redes sociais, o nosso site, e me coloco à disposição para os que tiverem algum tipo de dúvida, será tratada no final, ok? Um abraço e tenham um bom dia. E agora entrará na apresentação o Richard, que é representante, é o atuário contratado pelo IPASP, que fará a apresentação dos resultados da avaliação atuarial. Richard, está com você, amigo. Obrigado, minha amiga, bela apresentação, parabéns. Deixa eu me apresentar, meu nome é Richard Dutzmann, sou atuário é um profissional formado em ciências atuariais, que é um curso superior, e ele trabalha tudo onde houver risco, né? Então, as companhias de seguro, nós temos aí o atuário, que ele traz calcula qual é o valor, né, que as companhias precisam honrar para o seu equilíbrio do sistema das seguradoras e todo o sistema previdenciário. Bom, aqui a estruturação do sistema previdenciário, nossa avaliação é de dezembro de 2024. O objetivo da avaliação atuarial, nós temos 3 grandes objetivos, que é, primeiro, determinar o nível de contribuição dos segurados e órgãos empregadores, ou seja, quanto custa nosso sistema previdenciário. Segundo objetivo é o fundo de previdência necessário à manutenção dos benefícios já concedidos e a conceder, ou seja, quanto precisamos guardar em recursos para o equilíbrio financeiro e atuarial do IPASP. E o terceiro, determinar a evolução provável das despesas, receitas previdenciárias, demonstrada pelo fluxo financeiro atuarial,
ou seja, quanto estamos pagando de aposentadorias e pensões este ano, quanto vai ser no ano que vem, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, e qual vai ser a receita para honrar os nossos compromissos, né, com esse pagamento das aposentadorias e pensões. Bom, aqui nós demonstramos o que é o equilíbrio financeiro atuarial. Então, para se fazer uma avaliação atuarial, nós calculamos de maneira individualizada a provisão matemática para cada segurado. Ou seja, calculamos quanto deveríamos ter na proporção para cada servidor ativo, para cada aposentado e para cada pensionista. E a hora que somarmos todos os nossos compromissos, é o tamanho do nosso fundo previdenciário, tá? Nós estamos representando nessa figura. Do lado direito seriam as despesas com as aposentadorias e pensões. Do lado esquerdo eu tenho a contribuição do empregador, contribuição do servidor ativo, aposentado, pensionista, compensação financeira entre os regimes de previdência e o principal vetor, que é o meu ganho financeiro, o meu rendimento patrimonial. Então, somente tendo um fundo previdenciário e um ganho financeiro, conseguimos contribuições estáveis em relação aos nossos benefícios, que são crescentes a cada ano, ok? Então, isso que é o equilíbrio financeiro atuarial, previsto no artigo 40 da Constituição Federal. As hipóteses e premissas, então, a data base de dezembro de 2024, tábua de mortalidade do IBGE de 2022, separada por sexo, publicada no site da Secretaria da Previdência. Entrada em validez alvoro-vindas, rotatividade de acordo com a idade, taxa de juros no fundo em capitalização de 5,08 e no fundo em repartição 4,78, sem solidariedade de gerações, e contamos com o indexador, o sistema previdencial, o INPC. Aqui nós já demonstramos os regimes atuariais e financeiros que utilizamos, que é a capitalização e a repartição de capital de cobertura, principalmente no caso das pensões por mortes. Aqui são os custos e alíquotas do custeio normal. Hoje, nós temos aí uma alíquota patronal de 23,60, tanto no fundo em capitalização como no fundo em repartição. E os segurados estão em 11%, mas devido a uma liminar da Justiça, né? Porque hoje, pela emenda 103, o mínimo seria aí 14%. Aqui, custos e alíquotas a constar em lei. Então, aqui, a órgão, o ente federativo continuaria com 23,60 de contribuição normal mensal, os segurados 14%, e aqui na direita a gente tem o valor esperado com esse percentual, né? Totalizando aí 72.320.000 no plano previdenciário e 31.282.000 no plano financeiro. Aqui o patrimônio já foi dito pelo pessoal da Crédito Mercado. Hoje temos 414.563 no plano previdenciário e 32.551 no plano financeiro. Situação financeira atuarial. Então, no nosso fundo em capitalização, nosso resultado é de superávit de 51.560.772. Isso em dezembro de 2024. No nosso fundo em repartição, nós temos aí o cálculo da provisão matemática de 3.219, ativos garantidores 32.551, compensação previdenciária 85.949, resultando aí num déficit a ser equacionado de 3.100 bilhões. Como o município repassa todo o valor necessário no fundo em repartição,
esse valor está sendo custeado pela prefeitura e o nosso resultado, no fundo, em repartição ou plano financeiro, é sempre zero, ok? Porque a prefeitura ela tem obrigação de passar o valor necessário todo mês para este grupo de segurados. Depois, aqui nós mostramos um quadro comparativo das últimas 3 avaliações atuariais. A gente demonstra aí a quantidade de segurados ativos, né? Ela tinha 1.600, 2.700 e agora é 3.361, crescimento vertiginoso. Aposentados 22, 34, 43 e pensionistas 17, 16 e 13. Seus valores médios e os ativos garantidores, né, o patrimônio. Tínhamos 253 milhões, depois foi para 330 e agora 414 milhões para o fundo em capitalização. Vai passar. No fundo em repartição, é o contrário, a gente observa a redução do pessoal em atividade, né? Então, nós tínhamos 1.233, depois 1.019 e agora 870. Em compensação, a quantidade de aposentados ela vem crescente, 2.141, 2.300 e agora 2.374. E pensionistas, 592, 602 e 615, né? E com seus valores médios também aumentando aqui a cada ano. O valor médio era de 5.222 há 2 anos atrás, agora já está em 6.548. Aposentados, 4.759 e hoje já está em 5.916. E pensionistas, tínhamos de um valor de 4.074 e agora já está em 4.876. Ok? Então, essa aqui é a comparação dos últimos 3 anos no nosso fundo em repartição. Aqui nós demonstramos um gráfico que é uma tabela, né, que compara a provisão matemática com o ativo garantidor. E a gente demonstra que hoje nosso índice de cobertura já é 100,21%, ou seja, já temos superávit financeiro atuarial no nosso fundo em capitalização. No nosso fundo em repartição, esse valor nós não perseguimos a provisão matemática, mas a gente compara que mesmo assim ele vem capitalizando, né? 6 para 10, depois para 32, e a provisão matemática aumentando também. Deixa eu passar. Bom, aqui a taxa de juros, que é definida aí pelas portarias da Secretaria da Previdência, em função da duração do passivo, né? Então, a gente observa aqui que no fundo em capitalização era 4,83, depois 5, depois 5,08 a taxa de juros, e no fundo em repartição 4,56, 4,71 e 4,78. Tá? Lembrando que quanto maior a taxa de juros, menor a provisão matemática, porque subtende que nós vamos ganhar mais no mercado financeiro. Então, principais causas do superávit, nós não temos déficit atuarial no nosso fundo em capitalização. Então, esse resultado decorre razão do atual plano de custeio, que são alíquotas suficientes para o nosso sistema previdenciário. Segundo ponto, da segregação de massa, cumprindo com a obrigação legal na manutenção do equilíbrio financeiro atuarial. Terceiro, da evolução dos ativos garantidores, nós vimos como está evoluindo aí o patrimônio, né? E o quarto, do crescimento da taxa de juros, em razão da excelência gestão financeira do RPPS. Ok? Bom, é isso, pessoal. Espero ter colaborado com vocês e nos colocamos aí à disposição para responder perguntas, né? Estamos à disposição de vocês. Queria agradecer, muito obrigado a todos, um abraço.
Pessoal, vamos abrir agora para perguntas, né? Quem tiver alguma dúvida do que foi apresentado até aqui, ou quiser algum esclarecimento, pode fazer a sua colocação. Temos 10 minutos. Como ninguém se manifestou, acredito que não temos nenhuma dúvida. Vamos encerrar a apresentação dessa audiência pública do IPASP de 2025 e, se quiserem enviar alguma pergunta extra, quiser colocar aqui no chat, depois a gente responde também. Deixa eu só abrir aqui, parece que tem alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não. A última, é o fim. Uma parte do fim. Exatamente. Não. Acho que não tem, né? Bom, não tivemos nenhuma pergunta. Vamos encerrar, então, essa apresentação da audiência pública do IPASP 2025, referente às contas do ano de 2024, e agradeço a todos pela participação. A audiência vai ficar salva, e assim que for liberada, a gente já coloca no site do IPASP, vai estar disponível também para quem quiser assistir depois dela estar salva aqui, ok? Muito obrigada. Fazer um convite para quem está aqui também. Amanhã a gente vai ter um seminário sobre aposentadoria e é aberto à participação pública. Vou colocar o link já está, na verdade, lá no site do IPASP, seminário às 10 horas, a gente vai falar sobre aposentadoria, ok? Muito obrigada pela presença e participação de todos.